Fala, Mink. Opa! Finalmente, estamos aqui. Tudo bem, amigo? Tudo em paz. E contigo? Que bom, tudo certinho. Na medida do possível, né? É difícil falar. Na medida do possível, bem observado. Nesse momento. Mink, queria primeiro agradecer a sua... Enfim, que você aceitou o convite para a gente bater esse papo. Eu tive a oportunidade, estou fazendo desde o início da pandemia, né, uma série de lives sobre educação, sobre saúde. Fiz já com o seu companheiro aí de bancada, Renan Ferreirinha, né? E, enfim, o objetivo é que a gente possa ampliar um pouco o debate, né, sobre os impactos que essa pandemia, enfim, estão tendo, principalmente no Rio de Janeiro, né? Então, enfim, todo mundo já te conhece, mas Mink já foi secretário e ministro do Meio Ambiente. Mink é um ativista da comunidade judaica, assim como eu. Nós dois somos do mesmo partido, né, do PSB. E, enfim, eu tenho muita admiração pela atuação do Mink desde antes da pandemia, e na pandemia não é diferente. E, Mink, queria que você começasse, enfim, falando um pouco como é que está a atuação do Legislativo, em especial, como é que está a sua atuação durante essa pandemia, né? Que projetos de lei já foram aprovados, que projetos de lei estão em discussão? O que você pode dizer para a gente desse momento específico em relação à sua atuação aí no combate à pandemia? Bem, Kiko, para mim também é uma satisfação. Nós já estivemos juntos em várias atividades contra a intolerância religiosa, contra o racismo, né? Tivemos, há não muito tempo, uma atividade na Cinelândia em relação à questão do Holocausto, também com as comunidades LGBT e vários outros ciganos que também foram vítimas do Holocausto. Bom, nós estamos aqui acostados pelo coronavírus e pelo bolsonarovírus, né? Bolsonarovírus. E temos que atuar simultaneamente nisso. Eu acho que eu, que sou um veterano nisso, né, nunca imaginei que a gente fosse enfrentar simultaneamente dois vírus tão virulentos, poderosos e assustadores. Bom, em relação ao coronavírus, daqui a pouco a gente vai lá para o Bolsonaro e o que ele está nos aprontando todos os dias, inclusive com seus péssimos exemplos de como um chefe de Estado deveria dar o exemplo para combater a epidemia, né? Ele não se compadece da dor das famílias, não enaltece os profissionais de saúde, faz ao contrário, tudo para atrapalhar, tudo para atrapalhar. E tem conseguido, né? Diga-se de passagem, tem conseguido e como? E o Rio de Janeiro é um dos estados que mais sofre. Agora, estamos virando campeões disso, né? Os hospitais públicos e privados com suas UTIs já completamente ocupadas e a situação é realmente gravíssima, gravíssima. Bem, você perguntou aqui na Assembleia. Nós temos trabalhado direto, terça, quarta e quinta tem plenário. Essa semana a gente votou, terça, quarta e quinta. Eu sou ainda da CCJ, da Comissão de Justiça, na segunda a gente trabalha. E aproveitei na sexta, então, para participar dessa atividade contigo. Bom, nesse período, eu já devo ter aprovado umas 15 leis, das quais eu sou coautor. Eu não estou te falando das 180 outras contra o racismo, homofobia, pelo passe livre. Eu estou falando agora, né? Porque os deputados eles têm se associado, grupos de deputados. Por exemplo, vou dar exemplo só de alguns, mas que, claro, não vai ter tempo de falar de tudo, nem é o nosso objetivo, mas para dar uma ideia. A gente aprovou uma lei obrigando a higienização dos meios de transporte, né? Com álcool gel, com tudo, trem, barca, metrô, garantindo equipamento para os trabalhadores. Essa foi uma lei. Foi junto com a Marta Rocha essa, né, Mink? Hã? Foi junto com a Marta Rocha essa, né? Com a Marta Rocha, com o Valdec, o próprio Ferreirinha, outros deputados. Depois, aprovamos uma lei também com o Valdec, o Serafini, a Renata Souza e outros, sobre renda emergencial para os setores da economia solidária. Estamos falando de artesãos, catadores, pescadores artesanais,
artesanais, agricultores artesanais, garantindo, durante o período da pandemia, uma renda emergencial. Fui um dos coautores da lei já sancionada, que permite à Assembleia doar 5 milhões para a COP da UFRJ, né, para a produção de 1.000 respiradores, a um custo de R$5 mil, quer dizer, 1/20 do que estão custando os respiradores ali. Aliás, Gui Cohen, você que também é um defensor da ciência e tecnologia, é incrível que o Bolsonaro e seus asseclas desqualificam o INPE, a Fiocruz, a UFRJ, tudo balbúrdia, tudo maconheiro, e na hora do vamos ver quem é que vai fazer a vacina, quem é que vai fazer o respirador, é a ciência e tecnologia. Então, eu acho que a gente nunca pode esquecer isso. Há muitos anos atrás, como relator da Constituição Estadual, eu garanti um recurso para a FAPERJ, para a ciência e tecnologia, nunca era integralmente aplicado. Aliás, se fosse integralmente aplicado, a gente estaria muito melhor na ciência e tecnologia. Muitos pesquisadores foram para outros países por falta de equipes, por falta de recursos, de equipamentos, de laboratórios. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar a epidemia para depois dizer assim, pessoal, não deixar de garantir recursos para ciência e tecnologia. Sem dúvida. Então, temos aprovado leis dessa maneira, mas a gente não aprova só leis, a gente evita também maldades. Por exemplo, há 2 dias atrás, a gente teve uma vitória. Agora, quarta-feira, o governo estadual mandou um projeto para garantir recursos para o setor do transporte, para as empresas, dos professores, médicos. Então, nós conseguimos, a oposição reunida, parar esse carro e dizer, espera aí, não tem dinheiro para o salário, vai ter dinheiro do Tesouro Estadual. Esse dinheiro tem que vir do BNDES, de créditos e do Tesouro Nacional. A pressão que a gente fez foi tão grande que o Witzel retirou o projeto e vai reapresentar semana que vem, excluído o Tesouro Estadual. Ou seja, a gente tem que fazer coisas boas e impedir as lambanças por parte daqueles de sempre. Mas devolvo a bola para você. Mink, enfim, eu queria ficar no assunto da ciência, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, se a gente pode tirar alguma coisa boa, né, que é muito difícil desse momento, é que esse momento recoloca, né, a ciência do lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Né? A gente vê, por exemplo, né, a gente está falando da falta, né, de ação de praticamente todos os gente. Depois eu quero falar um pouco com você como é que você está vendo aí a atuação do executivo nas 3 esferas, né, Bolsonaro, Witzel e Crivella. Já sei um pouco a sua opinião, mas acho que é importante a gente falar sobre isso. Mas queria falar sobre ciência. Né? No momento em que a ciência é tão criminalizada, né, a gente vê que tanto a Fiocruz e agora, mais recentemente, eu estava vendo na televisão, há poucos minutos antes da gente entrar nessa conversa, que a UFRJ também enfim, entregou um documento para o Witzel, para o Crivella, não sei se foi para o Witzel ou para o Crivella, sugerindo o lockdown imediato, né, tanto no estado quanto na cidade do Rio de Janeiro. Né, a gente acompanhou as últimas notícias, Niterói vai começar o lockdown na segunda-feira, né, em toda a cidade. Na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem já, nos lugares que estão sendo muito afetados, principalmente na Zona Oeste, o calçadão de Campo Grande já foi fechado, o calçadão de Bangu foi fechado, mas a gente vê que enfim, esse vírus avança de uma forma avassaladora em todos os lugares. Né? Copacabana, por exemplo, também é um dos lugares mais afetados nesse momento. Então, queria saber um pouco a sua opinião sobre a importância, né, cada vez maior da ciência nesse momento, mas mais especificamente também sobre o lockdown. Né? Até porque muita gente tem perguntado. Primeiro, se você acha que isso vai acontecer, quando e qual a sua opinião sobre isso? Perfeito, Gui. Deixa eu dizer, eu queria voltar só um pouquinho, já vou voltar aqui para a ciência e para o lockdown, mas para dizer o seguinte, entre as leis que nós aprovamos, está uma que garante, que obriga, depois a gente tem que fazer o cumpra-se dessas leis, carros-pipa da SEDAI nas comunidades, que nas nossas comunidades você fala, lave as mãos, tem muita gente que não tem água. Né? Outra, garantir que nessa ajuda emergencial, além
dos tais R$600 que estão vindo, o Estado entrar garantindo equipamentos de higiene, sabão, álcool gel, etc., né? E máscaras. Bom, além disso, eu tenho também feito gravações, e uma das coisas que eu digo para as pessoas que estão em casa, no isolamento, quem tem condições, quem pode, apoiar as redes que estão na linha de frente, na Maré, sabão, distribuindo álcool gel. Isso é muito importante. Eu tenho apoiado, nos limites da minha possibilidade, a Rede Maré, a Voz da Comunidade no Alemão, do nosso amigo René, que eu sei que você conhece também, a Ação da Cidadania, fundada pelo nosso querido Betinho, tocado pelo Daniel de Souza, que é o filho do Betinho, e sempre apoiando. Isso é uma coisa que as pessoas podem fazer. Quem puder, dá 200, 300, 400 reais para essas ONGs sérias, está fazendo uma grande coisa. Está fazendo realmente uma grande coisa. Mas voltando, então, agora para a tua questão. O grupo que fez esse relato sugerindo para o governo do Estado o lockdown é coordenado por um grande amigo meu chamado Roberto Medronho, né? Meu parceiro, dirige a Faculdade de Medicina da UFRJ e, além disso, é compositor do Simpatia Quase Amor. Quer dizer, o Medronho, além de ser um grande cientista, ele também é um grande compositor e é um político também consciente, sempre participa dos movimentos de cidadania e contra a censura e o autoritarismo. E realmente eles recomendaram o lockdown e eu acho que é muito necessário. Aliás, a prefeitura já começou o lockdown em Campo Grande, em Santa Cruz. Antes, rapidamente explicar, eu acho que a maior parte das pessoas não sabe direito o que é o lockdown. O lockdown, ele radicaliza a quarentena. Quer dizer, os serviços essenciais continuam funcionando. Só que a circulação das pessoas da rua é controlada, né, pela polícia, pela guarda municipal. Você tem que explicar por que está saindo de casa, né? Algumas ruas são fechadas, mais comércios são fechados, e mesmo os essenciais que ficam abertos, tipo o supermercado, tem horário de abertura, tem limite do número de pessoas que entram. Quer dizer, não significa que você não vai poder ir na farmácia, não significa que você não vai poder comprar alguma coisa para você comer. Não é isso. Mas as restrições, elas aumentam muito, a circulação é controlada, é vedada, e a fiscalização multa quem estiver descumprindo. Então, realmente, aí é para ficar em casa mesmo. As pessoas te tiram da rua, te param, você tem que explicar por que você está naquela hora, naquele lugar. Eu acho que o Rio chegou a um ponto, não só o Rio, várias cidades do Brasil, Maranhão, em São Luís e nas cidades em torno, já entrou em lockdown por ordem judicial. Eu quero fazer um breve comentário e vou devolver logo para você, pegando o caso do Mandetta. O Mandetta, uma pessoa transparente, profissional, séria, na briga dele com o Bolsonaro, todo mundo ficou do lado dele, por uma simples razão. É muito difícil ficar do lado do bolsovírus. Ele próprio é um grande difusor do Covid-19, ele é um difusor. Agora, vamos combinar que, pelo menos em 3 pontos, o Mandetta falhou redondamente, ou quadradamente. Um dos pontos foi o seguinte: ele demorou muito, a questão no início dos testes, da testagem, ele falou, não, aqui ainda não é o caso, a gente não tem recurso, é uma situação diferente, atrasou a preparação para testagem em massa. Segundo ponto, máscara. No início, ele disse, não, máscara é para profissionais, não comprem máscara, tem pouca. Ele não falou para ninguém fazer em casa. Não... Segundo ponto. Terceiro, respiradores. Ele falou, não, estamos encomendando, tudo bem. Ele não ativou a indústria nossa para produzir, não estimulou a reciclagem, o conserto daqueles respiradores que estavam no estaleiro por pequenas coisas que podem e devem ser consertadas. Então, nesses 3 pontos, testagem, máscara e respirador, ele falhou redondamente. Se ele falhou, imagina os outros. Então, nós não nos preparamos.
nós tivemos uma vantagem disso ter começado em outros países. A gente teve 1 mês e meio e não aproveitamos esse mês e meio. Não, agora, o Rio de Janeiro, por exemplo, onde nós vivemos, né, está numa situação trágica, que os próximos 10 dias serão os piores. Você estava falando de ciência. Eu tenho vários amigos da universidade que pegaram coronavírus. A minha companheira Suzana Kahn foi minha diretora de clima quando eu era ministro do Meio Ambiente. A Beth, que trabalhou 30 anos no meu gabinete, né? Uma feminista, psicóloga, uma ativista do Defensores da Terra, uma ONG que eu participo junto com a Guida, que é minha mulher, que até é uma das coordenadoras. Então, são pessoas próximas da gente. Antes você não conhecia muita gente. Eu tinha ouvido falar que o tio de um amigo seu... Não. Eu atualmente conheço dezenas e dezenas de pessoas que contraíram. O Mozart, que foi assessor da liderança do PT, uma pessoa ligada à religião católica, ao trabalho nas comunidades, inclusive na Baixada. Então, nós temos dezenas e dezenas de amigos e os próximos dias serão terríveis. Então, eu defendo, claro, o lockdown no Rio de Janeiro nos termos que o Roberto Medroni e a equipe que ele coordena defenderam. Legal, isso é importante. Eu quero passar para algumas perguntas que estão vindo aqui pelo chat, mas primeiro, enfim, não tinha a menor dúvida que a sua opinião era essa também, porque a gente está do lado da ciência, né? É óbvio que a gente não quer que a economia pare, é óbvio que a gente quer que o comércio volte, que a economia rode, isso, enfim, não tem a menor dúvida. Mas a gente entende que esse momento é um momento de salvar vidas, né? E que para isso as pessoas precisam ficar em casa e o lockdown precisa acontecer, inclusive, o mais rápido possível, né? Porque o quanto antes a gente entrar, antes a gente vai sair, né? E é importante até, enfim, a gente, desde 2018, esse momento de fake news começou a aumentar de uma forma assustadora. Hoje eu recebi algumas mensagens e foi bom você explicar didaticamente o que significa, né, o lockdown, porque muita gente perguntando, mas quando o lockdown começar, eu não vou mais poder ir para o supermercado, então agora eu tenho que sair correndo, estocar comida para... Não, né? Não, exatamente, não é o caso. Né? Exatamente o que você... Perguntas que vieram aqui e que são interessantes. A primeira é sobre a última declaração da Regina, né, da Regina Duarte. Eu acho que ela também fala muito sobre isso que a gente está falando, sobre ciência e tecnologia, mas ela também fala, e eu até tuitei isso no meu Twitter no dia que ela, enfim, fez aquela péssima entrevista na CNN, ela fala muito sobre a ala ideológica, né, desse governo. Né, uma declaração completamente irresponsável, né, quem banaliza o período da ditadura militar, banaliza também a escravidão, banaliza também, né, o Holocausto, e isso é mais do que lamentável. E eu até tuitei também dizendo que eu não duvido nada que ela, que já estava com cartas marcadas para sair do governo, ela ganhe uma sobrevida agora no governo, né? Porque é só falar besteira que você ganha pontos com esse governo. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essas declarações também, que, felizmente, tiveram uma reação muito forte da sociedade civil, tiveram uma reação muito forte da classe artística. E queria que você comentasse também um pouco, Mink, sobre como é que você está enxergando a atuação do executivo, né? Do Bolsonaro, menos, porque, enfim, não tem muito o que falar, você já falou, o bolsovírus, né? Mas que você comentasse um pouco do Witzel, da atuação principalmente do Witzel, que você está mais próximo do Crivella. Eles estão acertando em alguma coisa? Se sim, aonde eles estão acertando e, principalmente, aonde eles estão errando, né? O que eles deveriam fazer e ainda não fizeram. Boa. Então, começando pela Regina Duarte. Não, realmente foi lamentável. Eu acho que foi o pior papel da vida dela, né? Ela podia ter nos poupado desse papel. Ela que foi uma grande atriz e agora nos dá saudades da Viúva Porcina. E ela entra numa novela que o diretor é o bolsovírus e que impõe a ela um papel tão humilhante, coloca do lado dela aquele racista que preside a Fundação Palmares, que diz que a escravidão foi boa para os negros, que ela tinha dito no início que pretendia trocá-lo. Então, o bolsovírus, testando até onde vai o limite de humilhação e subserviência dela, chama ela para uma conversa e, sem
avisar, põe do lado dela esta figura, né? E ela engole. E o pior de tudo, ela justificando a tortura, dizendo que a tortura sempre existiu, não é bem assim, que ela não vai ficar carregando o caixão, ela é livre, não vai ficar olhando para o passado. Ora, eu sou daqueles que conheci isso de perto, né? Muito novo, com 18 anos, eu fui torturado pela ditadura militar e vi centenas de pessoas sendo torturadas, inclusive jovens judeus. Eu vi um jovem judeu sendo morto na tortura, o Shael Charles Scheirer, né? Na Vila Militar. Eu vi torturador bater na barriga de uma mulher grávida para o marido confessar. Então, eu sei o que é isso. Não é uma brincadeira. As pessoas que banalizam a tortura se associam ao governo, que é da necropolítica, né? Ele coloca a morte. Quer dizer, as pessoas estão morrendo e ele vai para um estande de tiro, o bolsovírus. Inacreditável. Isso me lembra, sabe o quê, Gui Cohen? Me lembra aquele lema antigo dos fascistas, Viva la muerte. Exato. Viva la muerte. As famílias morrendo, empilhando caixões em Manaus, em Recife, e o bolsovírus não tem nenhuma humanidade, não tem nenhum sentido civilizatório. Vai para um estande de tiro e anuncia que esse fim de semana vai fazer um churrasco de 30 pessoas e talvez jogue pelada na casa dele. Então, e uma atriz que teve seu peso, que teve a sua importância, se sujeitar a isso, e ainda ela poderia, digamos, já seria ruim, mas ela poderia dizer, olha, eu estou aqui para minimizar o dano, eu não concordo com muita coisa, mas eu estou aqui para tentar evitar censura, para tentar garantir recursos. Não, ela vai lá, engole o racista da Fundação Palmares e ainda banaliza a tortura. Então, é uma tristeza. Ela podia nos poupar dessa novela de pastelão, que foi seguramente o pior papel que ela desempenhou na sua carreira. Poderia ter passado sem isso. Agora, voltando então aqui para os níveis do executivo, a pergunta que você fez, e rapidamente passando pelo Bolsonaro antes de voltar aqui para o Rio. O Bolsonaro, a última dele, quando ele invade o STF com 30 empresários, tentando repartir ou compartilhar o caos que ele está criando com o STF, que não é função do STF resolver isso. Está na Constituição que os estados e municípios têm as suas prerrogativas que ele, Bolsonaro, quis atropelar, contrariando o seu próprio ministro da Saúde. Ele, de forma tímida e sonolenta, acaba reconhecendo que não tem outro jeito senão isolamento, que pode ter até lockdown. Ou seja, ele acaba falando o mesmo, mas sem confrontar, sem brilhar, sem estar na mídia. Mas, no fundo, ele acaba tendo que dizer coisas muito parecidas que o Mandetta. Mas o Bolsonaro, ele invade o STF com empresários, não leva o ministro da Saúde e ainda tem que ouvir do Toffoli o seguinte, ô Bolsonaro, você tem que montar um gabinete de crise, você tem que coordenar o trabalho com os estados e municípios, o STF não tem nada a ver com isso. A gente julga a constitucionalidade dos atos. Você tem que governar, né? Você tem que governar, você tem que liderar o país numa hora dessas. Como é que você faz uma coisa dessas? E ele, claro, já fazendo a transmissão ao vivo dele lá, ele foi lá para fazer uma figura. Né? Ele usou o Toffoli, que, aliás, não devia nem ter permitido essa invasão. Foi ligeiramente frouxo, cá para nós. Não deveria ter permitido essa mise-en-scène do Bolsonaro. Bom, aqui no Rio, né, o governo do Crivella e o governo do Witzel são governos fracos, são governos autoritários, governos de direita. Né? O Crivella é um fã do Bolsonaro, botou lá a igreja dele para recrutar gente, para tentar formar o partido a tempo, coisa que não conseguiu. E alguns filhos do Bolsonaro se filiaram no partido do Crivella.
Em mau momento, algumas pessoas da comunidade judaica resolveram fazer uma homenagem ao Crivella. E eu falei, pelo menos, com alguns amigos meus, até da direção da comunidade, pelo menos um deles desistiu de ir para essa comemoração, que foi meu amigo Sérgio Nisquier. Eu convenci ele de que seria uma péssima coisa num momento que a democracia está ameaçada. E o pior inimigo da democracia é o Bolsonaro, e no Rio, um grande aliado dele é o Crivella, a propósito de ajudar a fazer um monumento aqui, uma coisa ali, homenagear. Falei, olha, se alguém faz uma coisa boa, manda uma carta agradecendo, mas não faz uma homenagem pública, que você está levantando a bola de alguém. Isso tem que se tomar muito cuidado. Em bom momento, a CONIB também protestou contra o uso das bandeiras de Israel. Exato. Né? Aliás, isso daí é uma coisa que só nos dá vergonha, uma coisa como essas. Bom, então, os governos, o Witzel é um governo fraco, um governo muito fraco. Você viu os escândalos na Secretaria de Saúde, um ex-subsecretário acabou de ser preso por compras irregulares de respiradores que não chegaram e foram comprados por 8 vezes o valor. Né? Ele, como eu acabei de dizer, mandou uma mensagem, disse que não tinha dinheiro para pagar o salário e mandou uma mensagem para garantir recursos para a FETransport e para as concessionárias do trem e do metrô. Nós que tivemos que parar, como eu referi alguns minutos atrás. Então, o governo é fraco. A única coisa de boa dele é que ele tenta ter uma relação republicana com o parlamento. Ele tem um líder na Assembleia, que é o Márcio Pacheco, que é uma pessoa dialogável. O André Siciliano, que preside a Assembleia, tenta fazer um jogo razoável. Por exemplo, o Witzel mandou uma mensagem no meio dessa crise que permite privatizar a UERJ, a FAPERJ, o Teatro Municipal. Nós fizemos tal rebuliço, a gente convenceu o André Siciliano de sequer colocar isso em pauta. Imagina as pessoas morrendo, não tem hospital, e o governo faz o quê? Quer privatizar as universidades, a FAPERJ e o Teatro Municipal. Imagina se alguém compraria no meio da crise alguma dessas. Ou seja, é tão ridículo que ele nem conseguiria. Nada disso, mas mostra uma insensibilidade profunda. Então, o governo realmente é muito ruim. Muito, muito ruim. Agora, como ele não tem maioria na Assembleia e depende muito também do André Siciliano, e nós da esquerda paramos as coisas mais absurdas, mas não ficamos fazendo luta política e ideológica no meio da pandemia. A gente só vota coisas tipo ajudar os necessitados, levar água para a comunidade, limpar os transportes públicos, sempre higienizar, porque é uma fonte permanente de contágio. Então, a gente até tem batido pouco em virtude do tamanho do drama. E o Crivella, a mesma coisa, ele mandou mensagem junto com o presidente da Câmara, permitindo aumento de salários para algumas categorias já favorecidas do fisco municipal. Em suma, ele não consegue ter uma visão ampla. Né? Fica inaugurando, por exemplo, os hospitais estaduais e municipais, assim como os federais, têm 1.840 leitos desativados. Eles ficam anunciando que vão fazer hospitais de campanha, mas esses 1.840 leitos, dos quais 980 da rede federal, seria alguém perguntar para o Bolsonaro. E daí? Que parece uma palavra que ele gosta muito. As pessoas perguntam, presidente, já morreu mais gente no Brasil do que na China. E o Bolsonaro, e daí? Eu me chamo Messias, mas não faço milagre. É de se perguntar, e esses 980 leitos da rede federal aqui no Rio, que estão desativados, porque falta enfermeiro, falta médico, tem cama quebrada, falta respirador, e daí? E daí? Então essas pessoas estão no e daí. Alguém vai dizer, agora quer contratar, é difícil, botou para contratar 100, só conseguiu 80. Espera aí, a gente está sabendo da pandemia desde fim de janeiro, início de fevereiro. Tinha que chegar nesse momento que chegou para ver os leitos desativados. Eu acho que houve muita omissão.
Essa que é a verdade. Muita omissão. Ô Mink, você falou enfim, você já respondeu uma pergunta aqui que era sobre esse projeto completamente irresponsável, lamentável, terrível, né, de privatização das universidades, ainda mais nesse momento, né? Enfim, acho que você respondeu exatamente o que eu penso. Falar que o Jarley está acompanhando, o pessoal do núcleo de educação do PSB, que a gente criou há pouco tempo, a gente está fazendo esse debate também. Um outro tema, o tema do Enem, né? Assim, é inacreditável que esse desgoverno, né, e esse ministro que simplesmente desapareceu agora e só aparece, né, para atitudes completamente irresponsáveis, como essa propaganda, né, pedindo a manutenção do Enem, ignorando completamente as profundas desigualdades do nosso país, né? Mas eu queria comentar uma coisa sobre a gente está falando sobre Bolsonaro, né? E aí até falar sobre o nosso companheiro de partido também, o Alessandro Molon, né, deputado federal, líder da oposição. Que, aliás, está brilhando, hein? Molon só nos dá alegria. Está fazendo um trabalho fundamental em Brasília. E ele tentou até o último momento evitar, né, esse processo de impeachment, né? Porque ele sabe, e nós sabemos também, que um processo de impeachment nesse momento é muito ruim também, né? Porque parar os deputados federais, os senadores, para poderem discutir um processo de impeachment nesse momento é péssimo. Por outro lado, o Molon entendeu que a gente a gente chegou num limite que não tem mais como, né? Que o Bolsonaro hoje, como você falou no início, ele tá pau a pau, né, com o vírus de fato, com o coronavírus. Então, a gente chegou no momento em que, infelizmente, não tem outro caminho senão pedir o afastamento do Bolsonaro, porque são duas questões principais, né? Uma é os atentados à saúde pública que são cometidos diariamente, né, com o Bolsonaro indo contra o isolamento social, fazendo aglomeração, agora falando que vai fazer um churrasco para 30 pessoas, enfim, um absurdo atrás do outro, e de outro lado, cometendo cada dia, algum ato de autoritarismo, né? Agora, a nova moda dele é acompanhar, né, os atos autoritários, pedindo fechamento do STF e por aí vai, e falar nesses atos, e legitimar esses atos. É completamente inacreditável, né? Eu sei que você tem horário, você comentou comigo, mas eu queria que você falasse sobre dois pontos aí para a gente ir encaminhando. Um, mais a nível pessoal, que eu queria saber como é que está sendo para você, como deputado estadual, acompanhar as sessões. Eu sei que as sessões agora estão sendo virtuais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, desse um pouco os bastidores de como é que estão sendo essas sessões virtuais, estão funcionando, não estão, todo mundo participa, não? Como é que está sendo essa experiência? E segundo, falar um pouco para frente, né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento muito difícil, a gente sabe que as mortes estão aumentando, principalmente no Rio de Janeiro, as mortes estão crescendo muito aqui, mas a gente tem que ter esperança, né? A gente tem que lutar, e a gente está lutando, você, enfim, está tendo um papel fundamental, mas a gente tem que ter esperança de que isso vai passar, né? Eu queria que você falasse um pouco também dessas perspectivas para o futuro. Beleza. Olha, primeiro, reforçando o que você falou do Molon só nos dá alegria. A entrevista dele na Globo News, ele foi partidos que entrou com processo de impeachment. Entrar com processo de impeachment não significa julgá-lo agora. Significa que assim que passar a pandemia, o Bolsonaro tem que ser afastado mesmo. Ele mostrou que ele não convive com a democracia. Ele não tolera ser controlado por outros poderes. Ele estimula manifestações pelo fechamento do STF, pelo fechamento do Congresso, pelo fechamento da imprensa livre. Ele é um Mussolini, é um completo Mussolini, estimula a agressão. Os acólitos dele batendo em jornalista, quebrando óculos de jornalista do estado de São Paulo. Isso lembra as brigadas mussolinistas. Ele mandou o jornalista calar a boca, né? Cala a boca, é um perigo. Ele é um perigo realmente. E não tem jeito, só vai piorar. Ele não se emenda. Ele recua um pouquinho, mas no dia seguinte apronta outra lambança. Aliás, a única coisa boa que o Bolsonaro fez foi juntar a classe média, a justiça e a imprensa contra ele. Porque antes só nós da esquerda que levávamos porrada. Da classe
os jornais, todas as colunas do Bolsonaro. É a única coisa boa que ele nos propiciou. Só que a gente não tem como ficar 2 anos e meio mais assim. A gente tem que esperar acabar essa pandemia e tirar ele do poder pela via democrática. As denúncias do Moro. Aliás, um parênteses de Cohen. O Moro ficou 1 ano e 4 meses vendo a turma das fake news, o gabinete do ódio, insultar, desqualificar, destruir artistas, professores, jornalistas, pensadores e ficou com a boquinha fechadinha. Agora que ele está vendo que a coisa está para o lado dele, ele está protestando contra as milícias digitais. Que bom que você despertou, Moro. Um verme anti-democracia que destroem justamente as pessoas. Você está provando do próprio veneno que você cevou, um monstrinho que você ajudou a cevar durante 1 ano e 4 meses. Mas voltando aqui, as nossas sessões têm funcionado muito bem. Nós somos 70 deputados, tem tido uma média de participação de 50, 55 deputados. E nós temos um sistema, você pode destacar, você pode votar em separado, você pode... são publicados 2 dias antes, todos os deputados têm acesso. Então, os piores projetos a gente conseguiu bloquear, como esse da privatização da UERJ, FAPERJ, municipal, etc. Então, tem funcionado. É claro que a gente não tem, eu tenho vários projetos importantes ligados ao meio ambiente, discriminação, que nem vão para a pauta, que a gente fez essa combinação entre nós, que é justa, que a gente discute projetos basicamente ligados à pandemia, à prevenção, à saúde, à doação de recursos para o UFRJ, vamos doar mais recursos para outras universidades, para o UERJ também. Excelente. Então, a limitação é que outras pautas não avançam, mas pelo menos nessa a gente tem avançado bastante. E vamos levando a nossa vida, né? Eu fico aqui em casa, estou aqui me cuidando bastante, né? Já sou coroa, né? Fico me cuidando bem, bastante mesmo. O máximo que eu saio atravesso a rua aqui no Parque Guinle para respirar o ar, vou com máscara, fico 20 minutinhos, já estou chamando os gansos do Parque Guinle, os patos, pelo nome. Tem um galinho esperto que eu já chamo de Cocovan, ele já fica assustado quando me vê. E vou tocando a vida. Cozinho aqui em casa, ouço música, faço ginástica. Você acredita que eu perdi 10 quilos? Faço esteira todo dia. Against America, que é baseado num livro do Philip Roth. Tem só 6 episódios, vai sair a segunda etapa. Um dos atores é o John Turturro. É uma série que fala muito do antissemitismo. O John Turturro é um ator sensacional e o Philip Roth é um escritor maravilhoso, super premiado. Então, eu dou essa dica para você e para os nossos amigos. Resistir com alegria. Vamos lá. Vamos partir para os finalmente, que eu já tenho mais 2 atividades hoje. Não, vamos. Então, eu queria, na verdade, finalizar te agradecendo, né, dizendo, enfim, de novo, da admiração que eu tenho por você, da importância que esse trabalho... é isso que você falou, né? Eu acho que a live que eu fiz com o Renan Ferreirinha algumas semanas atrás, que combatam a pandemia, junto com as ações da sociedade civil que você falou, né, que são fundamentais nesse momento. Então, para todo mundo que está acompanhando, se quiser depois sugestões de para quem doar, quais são os grupos que estão hoje mobilizados para isso, pode mandar aí enfim, mandar mensagem aqui no privado que a gente passa todas as indicações. É muito importante a gente unir, né, a ação no parlamento, que o MIN, que tantos outros deputados vêm fazendo tão bem, com compromisso, com dedicação nesse momento difícil, com as ações da sociedade civil,
doando cesta básica para as pessoas mais vulneráveis, máscara nas comunidades e por aí vai. Então, Mink, obrigado. Queria que você terminasse falando um pouco, dando um recado de esperança, né? Eu acho que a gente vive um momento em que as pessoas estão muito angustiadas e não é para menos, né? Assim, é importante até para contrapor os absurdos que o Bolsonaro fala. É curioso, né, que agora ele está até parando de falar em rede nacional, porque ele vai falar o quê? Estão morrendo mais de 600 brasileiros por dia, né? O que ele pode falar nesse momento? Então, ele está tentando aparecer menos em lugares que ele aparecia mais, mas eu queria que você, enfim, desse uma fala final de esperança, né? Enfim, para que as pessoas saiam daqui com um pouco de esperança para o seu dia a dia, né? Porque a esperança é fundamental para que as pessoas possam aí se movimentar. Boa, Gui Cohen. Bom, primeiro dizer também que eu adorei esse bate-papo contigo. A nossa parceria não começa e não termina aqui. Nós já fizemos muitas e boas e vamos fazer outras, porque a vida vai continuar, o vírus vai avançar. Eu tenho escrito nas minhas redes que é necessária uma frente ampla de resistência democrática, como houve no caso das diretas já. Boa. Nós temos uma oposição que até tem atuado em conjunto, vários partidos de esquerda, de centro-esquerda, mas é diferente uma frente ampla democrática. Isso não existe ainda. Então, a minha esperança é essa. Assim como Portugal já começa a voltar à normalidade, alguns lugares da Itália, da Alemanha, nós vamos penar, sim, temos que tomar todo o cuidado, mas vamos voltar à normalidade. E temos que aprender com essa crise, aprender a solidariedade, o papel do SUS, da ciência e da democracia. Bye, bye, bolsovírus, bye, bye, coronavírus, viva a consciência ecológica, social e solidária de todos. Parabéns, Gui Cohen, siga firme. Abraço, amigos, boa noite a todos.